Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, né? Isso demonstra a confiança que você tem em nós, não é, Conceição? Sim, é um prazer estar aqui, Mirtz. Sim, obrigada pela tua confiança e por estar conosco hoje. Hoje nós vamos falar sobre autoridade e poder. Normalmente a gente usa essas palavras quase como sinônimas, né? Sim, Mas elas têm alguma diferençazinha assim, né? Porque às vezes a gente reconhece poder em alguma pessoa, mas não tem autoridade nenhuma. A gente sabe que elas podem, são capacitadas, sim, mas né, não sim. tem. E outras ao contrário, às vezes elas estão investidas de De autoridade autoridade. e não tem competência, não tem poder, né? Sim, Também tem essas coisas, né? E a gente vai falar nisso porque é, faz uma diferença tão grande para nós em termos bíblicos, porque essas palavras permeiam a Bíblia, sim. sabe? E a nosso respeito também, né? É, por exemplo, Jesus disse assim: foi-me dada toda a autoridade Toda no céu e autoridade. na terra. E de Sim, repente ele está transferindo para nós, né? Então a gente tem sim, que conversar um pouquinho sobre, tá? sim, Sobre autoridade e poder, e eu vou pegar um versículo para nós começarmos a falar sobre isso. Lá em Lucas 4:36 diz assim: Então todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é essa? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. Né? sim. Então, este é um dos versículos demonstrando a autoridade e o poder que Deus Juntos, né? tinha, Sim, sabe, sobre espíritos imundo, sim, sabe? E antes da gente comentar isso, eu vou ler outro versículo, Lucas 10:19, que diz assim: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Então, isso. para aplicar esses versículos na nossa vida, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, né, Conceição? Sim. E às vezes nós achamos que essa autoridade foi dada só para alguns. Pois é. A gente tem essa limitação de achar, ah, deu para fulano, mas não deu para. Quando o Senhor dá, ele fala que ele deu autoridades àqueles que ele escolheu. Por exemplo, a Bíblia diz, só pegar um exemplo, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O homem si só ele não consegue, mas Deus deu essa autoridade e esse poder para todos os santos. E muitas pessoas acham que são incapacitados. Então, tomar posse disso, Mirtz, de uma autoridade delegada, porque ele é a autoridade. Mas ele delegou para E, mim, delegou para você, pois é. delegou poder para os discípulos, E sabe, para tudo isso. e mesmo que a gente não sinta, como você falou, não se sinta tão capaz Sim, ou qualquer outra coisa assim, se a gente tiver esses conceitos bem corretos a respeito de autoridade e poder, que vem do alto, que foi sim, dada para nós, sim, sabe, diferente dos conceitos que a gente tem no natural, por exemplo, nós vamos lembrar de Moisés. Moisés, quando foi tirar o povo dele, o povo de Deus do Egito, ele não tinha nem poder e nem autoridade sobre o faraó, que era a maior sim, autoridade e o poderoso daquela época. sim. Agora, Ele foi ele, revestido. de autoridade por Deus, Sim, que ficou sim. maior do que aquela, né? Sim. E todos os homens de Deus, né? Se você for ver, por exemplo, a história de Abraão, né? Quem era Abraão? Sai Sim, da terra da idolatria. Quer dizer, foi dada a ele autoridade, foi dado a ele poder que vem do alto. Autoridade outorgado, foi outorgado para mim, outorgado para você. Então, se nós não tomarmos posse disso, nós vamos sentir incapacidade de orar, porque de você. qualquer. Só que é isso, Mirtz. Quando você pensa que sai alguma coisa boa de você, aí você realmente se acha incapaz. Mas quando você discerne o que é o ponto-chave, é o discernimento. Quem é a autoridade? E quem é Sim, que te e quem é reveste que de te poder? delegou e transferiu para você, Aí você vê que né? você é um canal de abençoar, um Sabe canal de por quê? curar. Porque ela vai fazer coisas praticamente impossíveis. No caso de Moisés, a autoridade e o poder foi tanto, tanto,
que ele abriu o mar. Sim. O poder dele foi sobre a própria natureza. Sobrenatural. Né? Ele transformou a água em sangue, Sim. sabe? E quando você tem essa noção, e algumas pessoas acham difícil, mas eu gosto de dar um exemplo aqui, que é muito legal, porque eu estou falando de criança. Eu estava fazendo devocional com o meu neto e a minha neta, e estava para eles contando a história de Josué. Sim. E eu contei que Deus deu uma promessa para Josué, que disse que ele ia ganhar aquela batalha, mas o inimigo era tão grande, a batalha ia ser tão grande que a noite ia chegar, daí eles iriam ter que parar, porque no escuro não dá para lutar, e que Josué queria acabar com aquilo logo. Então Josué dá uma ordem para o sol, que é um astro de infinita grandeza, muito mais que investido de poder e autoridade, ele dá uma ordem para o céu parar, para o sol parar no céu, e a lua também. Mas olha a coisa, isso parecia para os meus netos, na hora, que eu estava contando uma historinha linda da Bíblia. Tanto é que a minha neta pequena disse assim: vovó, eu amei essa história, eu achei isso muito mais legal do que abrir o Mar Vermelho. Aí eu digo, tá bom, você fez um devocional com a historinha, autoridade e poder para quê? Queridos, e a Conceição talvez até saiba disso que eu tenha contado para ela já, algumas semanas depois, eu estava com eles dentro de casa quando armou uma tempestade, começou um vento, a gente começou a ouvir o vento, e o céu começou a ficar escuro, aí eu falei, vamos ver o tamanho dessa tempestade, nós fomos ali no escritório, que tem porta, janela, e eu abri, e a gente podia vislumbrar uma tempestade. Aí ela olhou, pequena, uma menininha de 7 anos, pegou na mão do irmão dela, do Theo, e falou, Theo, dias atrás a gente ouviu um homem dando ordem pro sol parar. Você dá uma ordem para essa tempestade, agora vai ser moleza, sabe? Fé, então, né? uma criança tendo entendido dessa transferência de autoridade. Sim, o próprio Senhor diz que se nós crescêssemos, nós oraríamos e mudaria de lugar uma planta. Sim. Veja o poder e a autoridade que Deus delega. Que é Ele que é o poder e Ele é a autoridade, mas Ele delega, Ele outorga. E muitas pessoas, Mirtz, por exemplo, a gente pega o pecado, né? Nós sabemos que a gente não tem condição de vencer o pecado. Hoje se fala muito da graça, mas aquela graça, depois que você pecou, você fez tudo errado, aí você recebe Jesus e a graça te ajuda você é lavado no sangue do Cordeiro, mas você não vê que você recebeu poder e autoridade, graça para vencer o pecado antes. Olha isso. Antes de acontecer, Deus te deu autoridade para pisar serpentes, para vencer o pecado, a lascívia, vencer a inveja. Isso é muito importante nós falarmos, porque esse revestimento de poder não é só para cura física, não é só para você impor a mão e ser curado, mas para o teu viver de santificação é muito importante você entender. E o entendimento correto, porque assim, não basta você ter conceitos como o nome de Jesus tem poder, eu vou usar o nome de Jesus. Sim. Você tem que sentir que você recebeu e mereceu essa autoridade que foi dada. Porque eu vou ler um texto para vocês que está no livro de Atos. Em Atos 19, começando no 13, diz assim: aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Sim, é um poder que eles acharam que tinha, sem saber que o poder vem de Deus. Os próprios discípulos, quando saíram, que o Senhor falou, vai em meu nome, faça isso, o Senhor que nos ensinou a fazer isso no nome de Jesus, né? Deu poder para eles para subjugar. Né? Eles também. Teve uma ocasião que foi dito, puxa, eles já tentaram várias vezes expulsar o demônio não obedece eles. Então essa questão de poder é algo
celestial. Sabe? E essa autoridade delegada, Mirtz, realmente é por fé. Por Entendeu? fé, Por fé. ela tem que ser merecida, conservada, porque Sim. essa história está na Uma Bíblia. vida separada, né? Essa história está na Bíblia, mas eu tive oportunidade de ouvir de uma pastora amiga a experiência que ela teve, porque ela disse que eles foram chamados para expulsar um demônio Sim. na casa de das ovelhas ali. Aí ela ligou para os dois, eu não sei se eles eram presbíteros, se eram diáconos, enfim, por causa da denominação dela, mas eram os auxiliares, eram o braço direito dela na igreja. Sim. Né? Para que eles fossem já, né, orassem, porque eles, orando, fossem lá resolver aquela situação daquela família. E eles chegaram lá e os dois, quando ela chegou, os dois já estavam esperando ali na porta, e foram tratar de expulsar o demônio. A pessoa que estava tomada pelo demônio fez a mesma coisa que estava aqui. E fez Pegou com os aqueles discípulos dois, também, pegou aqueles dois que saíram correndo. Aí a pastora, cheia de autoridade e poder, deu uma ordem para aquele espírito maligno que saiu realmente daquele corpo, depois oraram, e o pessoal da casa ficou intrigado. Por que os dois que fizeram antes, que eram da igreja, né? Tinham apanhado daquele jeito, o endemoniado conseguiu bater neles e a pastora tinha conseguido. Né? Foram conversar sobre isso. Mais tarde ela estava conversando, ela disse que um dos da casa lá viu a hora que eles chegaram, antes da pastora, né? Diz que os dois desceram do carro, cada um com um cigarro na boca, fumando, Sim. sabe? Dando risada, parece que tinham acabado de contar uma piada, entraram assim no bem bom e achavam que daquela maneira eles estariam revestidos de poder. Eles estavam revestidos do que naquela hora? Sim, o revestimento, a própria Bíblia, até como eu citei, diz enchei-vos do Espírito Santo, sabe, Mirtz? Eu acho que um transbordar. Ali, E assim, são dons que Deus dá aos homens, é um revestimento do Espírito Santo. Você está tão cheio do Espírito Santo, revestido de autoridade, que Deus te usa para determinadas situações. E são pessoas realmente, nem todas as pessoas, Mirtz, eu já ouvi várias vezes até mesmo do Pascoal, que ele não lida bem com essas coisas. São pastores, e existem pastores que são separados, existem pessoas que são separadas, que têm uma visão governante sobre autoridade e poder, revestimento para esse tipo de trabalho, né? Mas essa questão da autoridade, nós como leigos, nós precisamos tomar posse dessa autoridade, porque é uma autoridade delegada por nós para guardar o nosso lar, né? Para expulsar coisas, sim, do nosso lar, da nossa casa, da vida, do trabalho. É uma autoridade que o Senhor nos deu, é um legado. E sabe, Conceição, quando nesse texto que a gente acabou de ler, aqueles homens ali, porque eu falei em poder e autoridade, eles tinham um poder eclesiástico, eles tinham um poder dado pela religião deles. Sim. Eram judeus, o pai deles era isso, eles deram poder, eles tinham poder dado pela igreja deles naquela, mas eles não tinham autoridade em Deus. Sim. Né? A gente costuma dizer que o homem de Deus e a mulher de Deus, Mirtz, não tá para brincadeira. Você tem que andar cingido, sabe? Um andar cingido. A hora que Deus precisa te usar, você tá ali. Quer dizer, se você... A gente não está condenando aqui o mau hábito do fumo que destrói, mas a própria Bíblia diz de uma vida de santificação, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E o entendimento ali ficou bem claro, era porque você tinha colocado alguma coisa antes. Quando você vai enfrentar o maligno, Paulo primeiro manda você se revestir da armadura do próprio Deus. Sim. Quando você se reveste da armadura de Deus, você se reveste de Cristo Jesus. Sim. O Espírito Santo, você fica cheia desse Espírito Santo. Sim. O que a pastora deduziu aquela hora que essas coisas não tinham acontecido ali. Sim, e não é... Até não é nem pelo fato de... Mas você vai expulsar, está contando uma piadinha, está fumando. Podiam nem estar fazendo isso, mas se não tivessem revestidos, mesmo não fazendo isso, talvez tivesse acontecido, né? Sim. Eu vou chamar um intervalo que é muito rápido e a gente volta porque a gente quer continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer! Você vai amar! Estamos de volta e nós estamos conversando sobre a autoridade e poder que Deus nos delegou e como é que a gente vai usar isso, sabe? E a importância da gente saber esses detalhes, né? A gente acabou de ver um texto onde eles tinham um poder legal dado pela igreja, mas não tinham autoridade de Deus para fazer. Então, diferente às vezes, por exemplo, no caso de Paulo, que eu vou ler o texto para vocês, no mesmo livro de Atos 19, começando no 10, diz assim: E aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como grego, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Sim. Olha que autoridade. E é lindo porque a gente ressaltar bem, Mirtz, que essa autoridade, a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus. As potestades, quer dizer, o maligno, tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Essa autoridade de Paulo era o próprio Cristo. Ele fala, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essa autoridade é um legado que o Senhor deixou para nós, povo de Deus. Aí você fala, não, mas era só Paulo. Não, aquele tempo foi o tempo de Paulo. Hoje é o tempo. Você acha que hoje Deus não deseja fazer milagres, fazer curas, restaurar vidas? O processo é o mesmo. Né? Eu tenho um testemunho bastante interessante que eu ouvi. No tempo da Donep, a gente estava sempre frequentando os chás, os jantares promovidos pela Donep, e uma mulher, ela foi ao primeiro chá da Donep. Ela não pertencia a igreja nenhuma, ela não tinha nem conhecimento de nada. Naquele chá, naquele dia, ela entendeu sobre o Jesus, o senhorio de Jesus, a salvação vinda atrás dele, e naquele chá ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Então, nós mulheres, eu inclusive que fazia parte, nós nos colocamos à disposição dela para começar a caminhar junto com ela a partir daquele momento que ela tinha tomado aquela decisão. Foi um chá, uma conversa, e antes que nós começássemos o discipulado com ela, essas coisas, ela teve uma experiência na casa dela. Ela estava na casa dela, no telefone, quando ela viu a empregada dela, que estava com ela há algum tempo, realmente cair endemoniada, sabe? E ela teve aquele discernimento de que ela estava endemoniada. Sim. Ela não pensou na hora, olha, eu ouvi falar de Jesus, aquelas mulheres lá. Sim. Ela chegou perto e disse assim, sai daí em nome de Jesus. Só isso. E uma ele pessoa foi- que tinha 2 Sim. dias de conversão. Aí a empregada dela vai lá, o que aconteceu comigo? Daí ela não sabia o que fazer depois, sabe? Ela falou, olha, vamos deixar as coisas aqui, eu vou ligar para uma amiga minha, nós vamos em algum lugar. Aí ela foi levar, ela não sabia, mas ela se encheu de uma autoridade que fazia 2 dias que ela conhecia. Sim. E usou. E é essa autoridade, Mirtz, em Cristo Jesus, que opera maravilhas, faz milagres. Nós vemos as histórias bíblicas de 2 discípulos entrando no templo, uma pessoa deficiente sentada na porta, né? E eles
pede alguma coisa para eles, eu não tenho nada para te dar, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e ele levanta e sai festejando. O mesmo Deus, a mesma autoridade é o mesmo hoje. O que falta muitas vezes é a nossa fé. Nós recebermos que Deus nos deu autoridade tanto sobre as potestades, né, quanto de ministrar a cura, né? Nós precisamos ser mais intrépidos na nossa fé, né? Eu vou continuar lendo mais alguma coisa para você a respeito disso. Em Marcos 11, lá no 28, diz assim: e perguntaram-lhe, com que autoridade fazes essas coisas? Sim. Quem te deu autoridade para fazê-las? E Jesus lhes respondeu: eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Então eles puseram-se a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá, por que não creram nele? Se nós dissermos é do homem, eles temiam o povo, porque todos consideravam João um profeta. Então respondeu a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Que eles texto não interessante, tinham né? discernido, né? Quem é? Até ontem falei no rádio, falei, quem realmente conhece a autoridade não deseja ser uma. Porque nós sabemos que a autoridade foi dada inteira a Jesus, não é? Eu vivi uma experiência, por exemplo, olha que eu sou uma mulher que exercita a minha fé, mas eu vivi uma experiência com uma amiga, tem a minha idade mais ou menos, o marido dela, eu fui até ele e ele falou, olha, ela tá morrendo, corre lá, porque ela tá realmente nos últimos momentos. A família já estava ao redor, toda reunida, esperando ela ser recolhida mesmo, né? Teve um problema muito sério no intestino e os médicos já tinham... E a hora que ele falou isso pra mim, eu senti que eu tinha que ir. Aí, você vê como que a gente é. Eu ainda fui no meu marido e falei, vai você lá orar pela Alice? Olha como a gente é. Vai você lá orar. E ele falou, bem, aquilo que Deus dá, a gente não pode terceirizar. E eu fui, Mertz, mas eu sozinha, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? O pensamento nosso é esse. Mas você lembra dessa autoridade, Mertz? A hora que eu cheguei nesse momento no leito do hospital, a situação estava muito difícil. E na hora eu tive um sentimento, eu falei, olha, Senhor, eu só vou orar por ela. O Senhor me pediu para vir orar e eu vou orar. E fiz a oração e orei com ela e fiz algumas perguntas. A oração sem nenhuma intenção. Eu só precisava obedecer a ordem de que eu deveria ir lá orar por ela. E orei com ela naquele momento e ela teve um espasmo forte na hora da oração. Eu terminei a oração com ela, dei um beijo nela, ela orou comigo e saí e fui embora. E essa mulher levantou da cama e saiu do hospital no dia seguinte. E ela conta isso hoje, ela conta, e eu falo, Alice, esse é o poder de Deus. Eu fui lá, eu não sabia nem o que Deus queria fazer. Deus queria fazer na tua vida, Ele fez na tua vida. E aí foi um espanto para todos, porque, primeiro, que eu fui para orar e eu não vi nem quem estava lá. Mas era um horário que estava toda a família esperando ela morrer. De repente, essa mulher me levanta da cama, os médicos entram, a pressão normaliza, tudo normaliza, foi para casa. É um fato de Deus. Eu não tinha nem noção do que Deus queria fazer. Então, esse revestimento de poder, Mertz, é consciente e inconsciente. E tem a ver com a obediência da palavra em todos os sentidos. Nós caminhamos... Obedecer. Nós fomos nessa conversa, falamos de cura, falamos de expulsar demônios, porque tem tudo isso. Mas a autoridade de poder vai além disso. Você veja, e eu vou te mostrar em um outro versículo, uma outra vertente dessa. Lá em Provérbios 13, 24, diz assim: odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga e corrige no tempo certo.
Então, você veja uma coisa, em termos de autoridade, Deus dá autoridade Aos para uma pais. família cristã, aos pais, Sim. de corrigirem os filhos, sabe? De realmente, ele está dizendo, quem não corrige, quem não pega, sabe? Não tá, exerce a não sua exerce autoridade. autoridade. E hoje, até a maneira, a sociedade tenta roubar essa autoridade. Dos pais, né? Hoje se diz para um pai, se ele der um tapa no filho dele e o filho dele for denunciá-lo, esse pai pode ser preso. Sim. Então você vê que inversão em relação ao evangelho, os termos de autoridade. Tem famílias totalmente iludidas hoje falando, gente, passou o tempo que pais tinham autoridade para os filhos. Sim. Não passou, nunca Não. passou. Né? Até a questão da oração, até essa questão da autoridade, tem muita gente que diz, não, mas não se deve impor as mãos sobre uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Mas a obediência é o canal onde Deus pode te usar, sim, tanto para educar um filho. Tem muitos pais hoje que não se acham revestidos de autoridade para educar. Os filhos, muito pelo contrário, muitos filhos hoje têm autoridade sobre a vida Sobre do o pai, pois é. Então, há também essa questão da inversão de de autoridade. valores quanto a isso. Se você não Sim. souber hoje aonde é essa... Discernir a De autoridade. de discernir onde toda vem, essa né? autoridade, né? Sim. Realmente você vai passar em todos os sentidos, você vai passar por isso. Sim. Outra coisa que Deus deu uma autoridade, a gente precisa lembrar, além de ser uma autoridade individual, para Conceição, para mim, para você que está ouvindo, ele revestiu a igreja dele de autoridade. Aqueles Todos os que se santos. juntavam. Sim. Eu quero ler para você, em Mateus 16, diz assim, e Jesus lhe perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te que ainda tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Toda autoridade. Uma autoridade foi que dada à igreja. afeta o mundo, Sim. né? Toda autoridade foi dada à igreja. Existe uma linha que pega essa pedra, né? Essa pedra é sobre essa revelação. Sim, que Cristo claro. é a autoridade na igreja, né? Sobre essa revelação, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, essa questão é de você tomar posse da autoridade delegada por Deus e do poder que Deus deu para a igreja. Poder para vencer o maligno, poder para curar, poder para expulsar demônio. Isso aí tudo está em Cristo e foi dado à igreja. E lá em Apocalipse tem um reforço disso. Apocalipse 3,7 está escrito assim, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Sim, essa é a igreja, a Filadélfia, a igreja... Uma das poucas que Deus realmente, né, disse, olha essa, porque a autoridade mal empregada dentro de uma igreja, ela não é derrota só da igreja, né, do povo que frequenta, né, mas causa danos até na própria comunidade. Sim. Sabe? Quando acontece um escândalo dentro de uma igreja, a sociedade se escandaliza. Você veja como é fácil. De repente acontece um milagre dentro de uma igreja e a sociedade nem se importa ou fica sabendo. Mas vai acontecer um escândalo para ver, né? Sim. E existem hoje, a Bíblia até nos fala para nós tomarmos muito cuidado sobre a verdadeira autoridade, né? Porque hoje existem muitos falsos profetas falando de uma autoridade que eles não têm. Mas isso é visível, né? Na vida daqueles que caminham juntos. Jesus diz assim, provai, né? Provai, olha os frutos, né? Veja, para não ficar só na aparência, né? Edifica ou não edifica, né? Veja os frutos, né? A autoridade da igreja é tão grande, né? Porque ele diz assim, se um dia
os de fora vão ser julgados, quanto mais a igreja não ter autoridade para ver o que está acontecendo dentro da própria igreja, né? Sim. E a autoridade da igreja é Cristo. É. Né? Então, queridos, nosso tempo é muito curtinho, a gente promete que volta com essa conversa e também quer convidar para você estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.